novas informações nesta sexta-feira com uma possível situação de início de conversas, pelo menos entre escalões intermediários dos governos dos Estados Unidos e da Rússia. E estas informações, nesse momento, ainda muito preliminares, cogitam uma situação que eu vou tratar com vocês aqui para que a gente possa conferir se este caminho será adotado em algum tempo. Olha, eu quero dizer para vocês que já ouvi isso algumas vezes, isso está sendo muito veiculado na mídia turca, é um dos indícios importantes que efetivamente tem um componente político. Então, a mídia que mais veicula esse tipo de informação já denota um componente político de antemão. E hoje, muito fortemente também na imprensa europeia, a ideia de que os territórios consolidados, após essa aparente vitória que os russos tiveram em Severodonetsk, que a consolidação do domínio de Donetsk, Luhansk, a área de Mariupol, que também está no contexto dos respectivos oblasts, aí no Donbass, Kherson e Zaporizhzhia, além da Crimeia, naturalmente, poderiam, de alguma forma, contentar as necessidades ou as ambições da Rússia nesse conflito. E, por outro lado, como fica muito difícil desalojá-los de territórios onde eles já consolidaram as suas respectivas presenças, vide as tentativas frustradas de incursão em Kherson, que teria por objetivo uma aventura na Crimeia por parte dos ucranianos, a própria tentativa de desalojá-los da Ilha das Cobras, ali no Mar Negro. Então, ambos os lados, em decorrência dessas situações, dos grandes progressos que os russos fizeram, da impossibilidade dos ucranianos em desalojá-los e das dificuldades, naturalmente, em relação às questões diplomáticas, às organizações multilaterais, às situações no que diz respeito aos sistemas de compensação de pagamento, que haveria a possibilidade, a partir de agora, de que pudessem começar negociações para o estabelecimento de algum tipo de compromisso. Isso ainda com um agravante que eu tenho colocado para vocês. Bom, quem está assistindo o canal aqui, mais ou menos, já antevê quais são as situações, porque tem todo o componente de antemão. Tem um grande agravante aí, que apesar das declarações do Olaf Scholz, que foi à Sérvia hoje, pedir para que os sérvios participassem do embargo à Rússia e tudo mais, essas são declarações públicas, que os alemães e os franceses, naturalmente os húngaros também, estariam muito reticentes em relação à possibilidade da adesão a novas sanções contra a Rússia e também pedindo a seus parceiros na União Europeia e na OTAN que tomasse muito cuidado com o acirramento e com o incremento do fornecimento de armas mais letais e com maior alcance para os ucranianos. Então, desta maneira, começa uma série de boatos começam a circular, uma série de especulações começam a circular. Essa notícia foi veiculada, naturalmente, reservadas às situações de influência política nos países bálticos, pelo site de notícias da Letônia, pelo site de notícias letão Medusa. Eu li há pouco uma matéria extensa que também corrobora essa tese que vem sendo veiculada pela mídia turca há algum tempo e que hoje também ganhou alguma repercussão em outros países da própria União Europeia, dando conta que fontes próximas ao Kremlin teriam cogitado que a Rússia planejaria anexar Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e, eventualmente, aí a questão de uni-las em um único distrito ou reconhecê-las como repúblicas independentes, são questões talvez em aberto, mas que, sob o ponto de vista prático, sob o ponto de vista político, podem, na realidade, criar condições para que comecem algumas negociações, porque os países, parte da União Europeia e parte da OTAN, estariam muito divididos. Claro que ainda há uma pressão por parte da indústria bélica dos Estados Unidos, claro que ainda há uma pressão por parte do Reino Unido e da Polônia, que atuam mais fortemente contra a Rússia, mas que algum tipo de solução de compromisso possa ser alcançada com a incorporação dessas regiões por parte da Rússia
e, nesse caso, os ucranianos salvariam Odessa, que é uma situação que a gente colocou aqui durante toda a semana, a gente ficou naquele debate, Odessa, os ucranianos enfrentarão um desembarque anfíbio russo, os russos vão tentar uma operação da Ilha das Cobras, vão tentar chegar à Transnistria, não vão. Então, o que pode sugerir nesse momento? Uma alternativa a uma hecatombe nuclear, a um conflito generalizado, a outra alternativa, nesse contexto que a gente está trazendo aqui para vocês, seria que continuasse o incremento de fornecimento de armas aos ucranianos, que parece que, inclusive, já estão com falta de munição, principalmente para artilharia, a parte de todos os esforços da OTAN. E ontem os ucranianos mesmo disseram, olha, nossa desproporção de munição é 1 para 40, nossa desproporção de peça de artilharia é de 1 para 20, isso com tudo que a OTAN os armou. A outra alternativa, que não fosse uma solução de compromisso, se e quando os russos efetivamente, realmente admitirem parar a sua operação nesse estágio em que se encontra, ou com algum ganho adicional, eventualmente até negociado diplomaticamente, a alternativa seria esse incremento de fornecimento de armas à Ucrânia, e parece que agora os países que estão menos afinados com esta situação, me parece que não querem esse tipo de situação, porque perceberam que o discurso russo ele está consubstanciado por prática. Então, quando os russos dizem, tá bom, vocês vão mandar mísseis aqui de 500 quilômetros para a Ucrânia para nos atingir, então nós vamos atingir centros de decisão e regiões, inclusive, eventualmente, fora do próprio território ucraniano. Isso seria a guerra total. Em razão dessa possibilidade, talvez por terem visto concretamente essa possibilidade muito próxima de seus países, franceses, alemães, não diria poloneses, mas húngaros, certamente, porque os húngaros chegaram para os Estados Unidos e para a Grã-Bretanha, que querem que eles comprem o xisto, que comprem e que criem negócios lá para receber o gás dos Estados Unidos, por 5 vezes mais do que estão pagando hoje. E os húngaros disseram, não vamos fazer isso. Olha, nós preferimos, em uma situação extrema, abandonar os pactos dos quais participamos do que pagar 5 vezes mais caro pelo gás que a Rússia hoje está nos fornecendo, abundante, de qualidade e numa infraestrutura já existente. Se realmente tivermos chegado a esse ponto, aonde o que não permite que os países da União Europeia e da OTAN continuem consagrando nesse esforço de guerra uma aposta adicional no dia a dia aos ucranianos, muito provavelmente esses contatos de ainda de segundo ou terceiro escalão entre autoridades russas e dos Estados Unidos poderiam levar a negociações que dessem, talvez, um senso de realidade para a situação. Porque, gente, no campo de batalha, os ucranianos já perderam todas essas regiões citadas. Inclusive, os russos estão muito... A parte da resistência Mykolaiv, os russos estão muito perto de Odessa, né? E se a Ucrânia perde Odessa, a Ucrânia fica o país sem acesso ao mar. A Ucrânia fica um país que tinha um grande acesso ao mar, fica um país sem acesso ao mar. Talvez essa situação para os ucranianos seja uma situação que realmente não permita mais nenhum tipo de procrastinação, de transigência, com nenhum tipo de adiar uma situação de negociação. Então, muito provavelmente, já há pressão sobre o governo do Zelensky dentro da Ucrânia para que ele aceite as concessões, e agora, naturalmente, ele precisa da autorização daqueles que aportaram armas, daqueles que deram todas as condições, inclusive para a instituição do seu próprio governo, para que ele possa avançar nessas tratativas. Até aqui, gente, então, para colocar as coisas, os russos ainda não admitem publicamente voltar à negociação com os ucranianos, porque eles dizem que os ucranianos não têm autonomia para negociar. Então, eles dizem, não adianta negociar com o Zelensky, porque o Zelensky não tem autonomia para, eventualmente, brecar essa situação. Agora, nós estamos chegando num ponto muito provavelmente, num ponto de inflexão. Num ponto onde há uma bifurcação e algum caminho tem que ser tomado. Um dos caminhos é sentar à mesa de negociações com os russos e admitir que no campo de batalha os russos fizeram os ganhos que nós estamos relatando e que os próprios ucranianos admitem. O outro é investir numa tentativa
de armar mais, de armar com armas mais letais, com armas mais precisas, mais modernas e que eventualmente atinjam o território da Federação Russa, os ucranianos correndo o risco da guerra se espraiar além das fronteiras da Ucrânia. Então, o que está acontecendo, o que está rolando no meio diplomático hoje, o que está sendo aventado de uma maneira muito forte é que pode ser que, a partir desses ganhos consolidados, havia esperança dos ucranianos deles brecarem os russos em Severodonetsk. Havia esperança dos ucranianos de que aquela incursão que eles tentaram contra Kherson em várias oportunidades pudesse, de alguma forma, penetrar as linhas de defesa russas e que eles tentassem uma operação psicológica, fundamentalmente, de ação que tentasse chegar ao território da Crimeia. Parece que nenhuma destas situações lhes foram favoráveis. E parece que a perspectiva não é boa. Já hoje, inclusive, uma notícia bastante forte de que setores de inteligência estariam relatando falta de munição de artilharia para os próprios ucranianos, que anteontem admitiram uma desproporção total de forças. Agora é o seguinte, você está numa estrada, você tem uma bifurcação, você tem dois caminhos a tomar. Um é sentar nas mesmas negociações e entender os ganhos e os avanços que os russos fizeram no campo de batalha. A outra é apostar que, quanto pior, melhor, e o lance adicional a ser dado é fornecer armas aos ucranianos que provavelmente possam tentar, de alguma forma, fazer frente ao poderio militar bélico da Rússia, mas que poderiam levar a algum tipo de represália fora das fronteiras da Ucrânia.